Olá, olá, olá para vocês que estão participando nos nossos vídeos. Eu vou gravar hoje um vídeo para vocês muito interessante, apesar de eu estar de férias, né? Estou num ambiente bem diferente do que vocês estão acostumados. Vou gravar um vídeo das perguntas que estão surgindo lá na nossa comunidade, que é www.restauradorvip.com/comunidade. Então, lá surgem muitas perguntas e às vezes são perguntas interessantes e eu tenho muita vontade de responder para vocês. E que, como a gente já está tão acostumado a fazer esse tipo de trabalho, a gente não percebe que isso é uma dúvida que surge na cabeça das pessoas, principalmente quem está começando agora a trabalhar, né? Hoje eu vou falar para vocês sobre estucagem, né? O que é o trabalho de estucagem? Estucagem é quando a gente tem algumas pedras, ou às vezes acontece de cair alguma coisa num determinado material e formar uns buraquinhos. Então, mesmo que não seja rotineiro, às vezes acontece que você tem que fazer esse tipo de trabalho para o cliente. Caiu uma ferramenta, caiu alguma coisa. Então, existem vários materiais que vocês podem fazer estucagem. O principal material que você encontra, né, que você vai depender, que vai precisar realmente estucar, são normalmente os travertinos. Pedras que têm muitos aglomerados, então eles tendem a soltar. Também o rosto verona também solta bastante, o rosto verona é um mármore vermelho, ele também costuma dar muito problema de soltar aqueles aglomerados. Então, o que você tem que fazer? Você tem que, quando é o vermelho, você vai ter que pigmentar essa massa. Você vai ter que comprar uma massa lá branca, alguma coisa assim, e tentar dar um tom. Algumas pessoas dizem que existem umas massas que você pode pôr pigmentos líquidos, né? Como aquele xadrez líquido, né? Eu nunca arrisquei porque eu acho que demora muito tempo para secar. Toda vez que você mexer na estrutura de alguma coisa, de algo que dependa daquilo que você vai catalisar, eu acho que ele demora muito tempo para secar e você corre o risco de alguém ir lá e pôr o pé em cima, a mão em cima e acabar danificando o seu trabalho. Então eu sempre tento colorir com pós coloridos ou com o próprio pó xadrez colorido, né? Então, quando é vermelho, né? Quando é travertino, quando é branco, o branco você pode misturar com o pó preto, você faz várias cores. Até tem um vídeo nosso que a gente ensina você a pigmentar as massas plásticas, né? São as comuns, as mais baratas que a gente usa. Só que também, por sua vez, você pode encontrar massas de poliéster, né? Massas de resina de poliéster, massas de epóxi, entendeu? Vários tipos de massa que você vai poder estar usando para fazer essas estocagens. Tem massas que têm brilho, tem massas que não têm, as mais baratas não têm brilho, elas não aceitam brilho no material. Então, se você comprar uma massa muito barata, quando você for estocar, ela corre o risco de não pegar brilho, tá? Massas muito baratas acontece isso. Existem massas também que não são caras, são baratas, porém só existe em São Paulo, que é uma massa especial da Colar, que eles até lá, quem mora em São Paulo, é muito boa. Eles mesmos, se você levar a cor da pedra que você quer, mais ou menos a cor, eles fazem quase que na hora para você lá em São Paulo. Então você pode pedir massas coloridas para eles. Então tem várias massas, várias cores. Quando isso aqui virar um videozinho menor, eu vou pedir para colocarem aqui as cores principais que eles têm. Mas eu sei que eles também podem pigmentar alguma cor para ficar mais parecida do que você precisa. Essas massas, normalmente, onde que elas vão ancorar? Elas vão ancorar desde que você tenha um orifício, um buraco, que ele tenha uma profundidade razoável. Ele, se você for tentar colocar essas estucagens em coisas muito rasas, quando você for lixar esse piso, quando você for fazer qualquer coisa, possivelmente você vai arrancar esse material de lá. Então, quando furo, ou por exemplo numa cerâmica, tem pessoas que tentam passar massa plástica em cerâmicas. Se o buraco não for muito fundo, a mesma coisa, não vai dar certo. Existe também um produto que é uma resina, tipo resina de dente mesmo, é a Ceramic Cure. É um produto que vem de São Paulo, que você liga lá, você pode pigmentar, e eles também vendem isso para, por exemplo, a construtoras, né? A construtora foi lá, sentou não sei quantos metros de porcelanato, e a pessoa foi e acabou, quando na hora de instalar o material, eles acabaram fazendo com que eles despeçassem as pedras nas pontas, criassem um monte de coisa, caiu em cima, fez muito, muito buraco.
Então ele vende 50, 60, 70 gramas, 100 gramas, 80 gramas, 200 gramas desse material que você compra. E esse material ancora também em coisas mais rasinhas, porque ele é um material igual ao de dentro. Essas resinas que a gente coloca no dentro mesmo, quando faz a obturação, esse acrílico que eles usam lá é muito parecido com o acrílico dos dentistas que eles fazem as restaurações dentárias. Então, também não deixa de ser um tipo de estucagem, né? Então, produtos tem de várias marcas, massas plásticas essas baratas que oscilam de 10, menos de 10 reais, 12 reais. Tem várias empresas, né? Nós aqui em Curitiba, eu compro da Melo. Quando eu ia muito para São Paulo, eu trazia a massa da Colar, que também é muito boa. E mesmo em Curitiba, existem outras empresas que já fabricam esses tipos de materiais. Então, não vou me lembrar, não me lembro direito o nome da marca, é uma latinha aqui em Curitiba. Mas são produtos específicos para fazer essas estucagens, tampar esses buracos existentes na pedra, né? Então, é uma coisa bastante interessante. Então, o que é o trabalho de estucagem? Estucagem é quando você precisa tampar orifícios, buracos, pedras que foram descoladas, né? Que o material dela original saiu e você tem que fazer a reposição ou disfarçar, né, o defeito dela com massas plásticas, massa de poliéster, ou mesmo essas massas mais caras da Ceramicure, né? A Ceramicure é só quando é muito, eu uso ela, quando é uma cor muito, muito, muito específica mesmo, ou é um reparo, que com certeza ele é bem mais caro do que as outras estucagens, né? Nós usamos bastante também uma massa especial, que é da Tenax, tá? Uma qualidade muito boa, ela seca bastante rápido. Existem dois tipos das massas plásticas comuns, que ela tem o catalisador, que é um líquido que você pinga, e existem essas outras massas mais caras, como da Tenax, da Benizone, massas de poliéster, né? Que ela vem um tubinho, tipo uma pasta de dentro, que você coloca e mistura um pouquinho daquela cremezinha, e que esse é o catalisador, né? Mas também o valor é agregado. Para vocês terem uma ideia, se você vai pagar 10 reais numa massa plástica comum, essa massa plástica ela vai estar em torno de 50, 60, 70 reais, dependendo da marca, tá? Então vamos lá para a próxima pergunta. Esse trabalho, né, esse trabalho é uma das tarefas e serviços que devem ser feitos pelo Estado de Agricultura? Sim, com certeza. Ele é um trabalho e é uma tarefa nossa. Porque a gente não pode terminar um serviço, por exemplo, eu vou estar um travertino cheio de buraco, vou lá deixar tudo lindo e aquela buracada no meio. Claro que ele é um trabalho do restaurador, né? É a mesma coisa que a gente encontra muito problema com o rosto verona. Porque às vezes, normalmente, o que eles costumam fazer? Só aqueles filetes, né? Na pedra, eles fazem muitos filetes com o rosto verona e depois, cara, que aquilo ali acaba caindo. É bem complicado depois quando você fazer o tom daquilo, né? Eu já cheguei a misturar um rejunte de pó vermelho que eu achei com líquido transparente para poder fazer a correção no rosto verona. Ele é o mais difícil que tem, mas a maioria dos casos é travertino, ou às vezes alguém quebrou alguma coisa num granito. Existe também umas resinas que você encontra da Ceramicure, que você esquenta elas para fazer pequenos reparos. Eu até consegui ficar um videozinho menor, vou mostrar aqui para vocês como que às vezes a gente é obrigado a esconder estocagem. Porque às vezes a pessoa, normalmente a marmoraria vai lá faz uma estocagem muito grande, com massa que não aceita brilho, e depois você vai fazer o seu trabalho, você fica com aqueles pedaços enormes, né, aparecendo a estocagem que foi feita. Então, quando você precisa de um serviço bem delicado, um serviço muito importante, você tem um cliente muito importante, você faz trabalhos como eu faço com essas resininhas que eu vou derretendo elas e transformando elas em algo parecido com o que tinha no piso. Isso eu faço muitas vezes, trabalhos mais detalhados, mas não vou no cliente só para fazer isso, tá? Muitas vezes as pessoas olham lá, sabem que eu trabalho com a Ceramicure e ligam lá para nós e querem saber se eu faço esse trabalho, se eu faço essas restaurações. Isso é uma coisa muito demorada, tá? É uma restauração, um reparo você vai fazer para remover aquela aparência da massa,
ele leva aí nada mais, nada menos que 1 a 2 horas para você fazer. Por estranho que possa parecer, é um serviço muito delicado. Então, para nós, para mim como restaurador, não compensa sair da minha casa para fazer um reparo de ceramic, porque ou ia ser muito caro para o cliente, ou eu ia acabar tomando prejuízo, porque o tempo que eu estou executando um trabalho de mármore lá de 60 metros quadrados, eu estou perdendo 2, 3, 4 horas para fazer pequenos reparos, fazendo esses reparos pequenos aí, e que é aquilo que eu falei para vocês, ou sai muito caro para a pessoa, ou sai muito caro para mim. Então são coisas que a pessoa liga, você trabalha com cerâmica? Não, não trabalho. Eu trabalho quando eu for executar alguma coisa e é um cliente muito especial, volto a repetir, eu vou lá e uso a cerâmica para fazer esses reparos. Como eu vou colocar aqui, quando esse vídeo ficar um videozinho menor, eu vou colocar aqui o reparo que a gente fez para eles lá, tá? Daí a segunda pergunta aqui, como você pode fazer uma mastificagem da mesma forma para granito, porcelanatos e mármore, ou não há diferença? Não, não há diferença, né? Não há diferença. Lembre-se de porcelanato, normalmente, ele vai precisar da cerâmica. Ele vai ter todas as coisas que você pode usar em mármore, nem sempre você pode usar em porcelanato, isso sempre vai ser a mesma regra. Então, aquelas resinas da Ceramic são feitas para usar em porcelanato, tá? As resinas são até mais baratas, as resinas que você derrete são mais baratas que o líquido e são mais fáceis de você dar um tom muito parecido, tá? No caso dos porcelanatos. Agora, mármores e granitos, praticamente os mesmos produtos que você usa em um e usa em outro. Só que você tem que ver se isso vai ancorar. Se ele tem base para essa massa ficar e agarrar nesse buraco. Porque se não tiver, quando a pessoa for fazer qualquer coisa, ela descola, solta e vai embora e você perdeu o seu trabalho, sabe? Então, essa é uma das coisas que vocês têm que prestar muita, muita atenção na hora quando vocês estão fazendo as explicagens, né? Às vezes acontece que você precisa resolver, eu pego uma broquinha bem fina e eu abro dentro desse buraco um pouquinho mais para você tentar ter um espaço para você fazer a ancoragem. Mas normalmente isso eu não costumo fazer em porcelanato. Porcelanato eu já vou, uso essas resinas mesmo, que é a melhor coisa que tem, sabe? Para não perder muito tempo. A segunda perguntinha aqui, a estocagem deve ser feita em quais situações de restauração de piso? Em todas. Se você tiver um buraco, você vai ter que fazer em todas. Todos os buraquinhos que você encontrar, todas as estocagens que você, tudo que você vê de orifício, você vai ter que reparar, tá? Todos. Não existe assim, mas esse eu não vou fazer. Não, é igual o rejunte. Lembra que eu falei para vocês no vídeo que eu falo que eu só trato sobre rejunte. Quando eu falo no rejunte, você tem que fazer porque faz parte do seu piso. Não adianta você deixar a pedra bonita e o rejunte sujo. É a mesma coisa que não adianta você deixar um piso brilhante cheio de buracos, todo esburacado. Então isso você tem que ter um trato mais especial com isso. Então, ir lá, resolver, ir atrás de cor de massa. Às vezes, um mármore branco, igual eu falo assim, o branco não é branco. Tem vários tons de branco, tem milhares de tons de branco. Quando você começa a trabalhar com pedra, com pinturas, você que vai começar a descobrir isso. E é tão, né, a gente quando não trabalha, esse é um trabalho de colorometria, se eu não me engano. Então quando você começa a trabalhar com cores, que você usa tons de cor, daí que você vai parar e perceber quantos tons só de branco existe, quantos tons de preto existe. Existe preto absoluto, preto não sei o quê, branco gelo, branco médio, branco não sei o que lá, e vários, e mesmo cor. Você pegar um branco, se colocar lá igual no meu carro é branco, eu peguei um spray que era branco, nossa, ele era muito mais branco que a cor do carro. Então tem o branco que é mais amarelado, o branco que é menos, o branco, sabe? Então, quando você vai pigmentar, por exemplo, a gente teve para fazer uma correção num branco guês, então tem aqueles pigmentos acinzentados, né? Então, às vezes é mais fácil você acertar o cinza e criar como se fosse um veio, do que você tentar acertar o branco para você uniformizar. Então, às vezes, a pessoa vai lá e me chama, até tem uma cliente mostrando vários trabalhos para ela,
E eu mostrei, né? Eu fiz várias coisinhas para Ceramic Cure, que eu ia lá e não sei o quê. E de repente, lá pelas tantas, a pessoa acaba confundindo com o trabalho. Ela acha que você é um tampador de buraco. Então ela constrói um buraco na casa dela, ela quer que você vá lá, resolver o problema e botar uma cor no buraco lá, o buraquinho da porta que ficou, como se fosse aquilo, você chega lá e faz estralando os dedos. E às vezes, então, você tem que pôr, às vezes, um limite no cliente para ele não começar a abusar de você. Às vezes você mostra que você tem um talento, que é uma coisa muito boa, é porque eu tirei vários defeitos que ela tinha na pedra, ela tinha um apartamento que era um apartamento mais antigo, e nós tivemos vários defeitos. Os caras foram lá, maquitaram a pedra, tiveram que reconstruir uma parte do piso, e a gente ficou lá fazendo um trabalhinho de quase que de restaurador mesmo, restaurador de pintura, dessas pinturas clássicas que tem. E isso leva-se muito tempo. Uma vez nós estávamos fazendo uma calçada, uma escada de um prédio aqui em Curitiba, tem a pessoa que restaura papel de parede. A mulher levou mais de 3 horas para restaurar um detalhezinho. Então, esse tipo de trabalho extremamente detalhado é aquilo que eu falei para vocês. Eu faço, às vezes, num cliente, numa situação. E, às vezes, as pessoas acabam confundindo. Se ela me chamar lá para tampar o buraco, eu vou assim, vai sair R$ 400. Ela não vai entender. Só que se eu tentar explicar para ela que o tempo que eu estava ali tampando aquele buraco dela, eu deixei de fazer 60 metros quadrados, de um outro piso que eu ia ganhar muito mais que aquilo, então fica complicado. Às vezes você atendeu algumas pessoas, elas acabam confundindo um pouco e acham que aquilo passa a ser o seu trabalho e que aquilo é muito fácil de você fazer e você passa a ter a obrigação de fazer para ela, né? Então vamos ver aqui. Tá? Quais os produtos que você indica para fazer uma estocagem? Depende. Depende do bolso, depende do cliente, entendeu? Depende do resultado que você quer, entendeu? Tem coisas assim que eu uso marcas mais baratas, tá? Não vou usar sempre as marcas mais caras. Quando eu vou fazer uma estocagem de um travertino que tem muito buraco, eu lá e eu uso uma massinha comum, entendeu? Você não precisa ir lá e comprar massa mais cara de estocagem, lá de 60, R$ 70. O que eu faço às vezes? Às vezes eu compro a massa, tá? Compro uma massa mais cara e misturo. E faço uma mistura para dar uma outra liga, para ficar mais fácil de trabalhar, às vezes mais fácil de secar. Então eu compro, por exemplo, uma massa lá da Tenax ou da Bellinzone e misturo com uma massa plástica comum de R$ 10. E tá tudo bem, fica muito bom. Às vezes até para dar um tom diferente, normalmente travertino bruto, ele forma trincas. Então na hora que eu já fiz reconstruções assim da pedra esfacelar inteira de um travertino bruto e eu misturar duas massas, uma massa especial de poliéster com uma massa normal, baratinha, e lá misturar e fazer a estocagem. Pena que eu não vou ter essa foto, tenho certeza que eu não tenho. Que a pessoa olha e não dá para dizer. Eu estava toda, parece um quebra-cabeça. Eu fui lá e reconstruí, colei ela tudo novamente. Uma das pedras mais fáceis de você estocar e esconder a massa é no travertino bruto, tá? Que é uma pedra mais branca. Mas claro, misturando as massas, né? Deixando ela mais clara. A tendência, outra sacada que eu vou dar para vocês é assim. Quando é massa preta, vocês nunca podem lixar. Quando eu vou fazer um restauro de massa preta, ou quando eu vou fazer uma restauração, eu primeiro restauro o piso, olha a grande dica aí, eu primeiro restauro todo o piso, depois ele está prontinho restaurado, eu vou lá, coloco fita crepe em todos os buraquinhos, e vou lá e faço pontualmente cada uma das restaurações, tentando deixar o mais lisinho possível, tá? Isso eu uso aquela lâmina de estilete, só pego a lâmina, protejo para não cortar os dedos, agora nem sempre dá certo. Faço o buraquinho, né? Faço, limpo bem ele, deixo ele bem limpinho, e normalmente quando você faz o processo ele acaba indo pó, então eu vou lá, limpo bem aquele buraquinho, deixo ele limpinho, e vou, e faço reparo com todo o cuidado do mundo, para não precisar pôr mais isso. E quando que eu não faço isso? Quando eu tenho muito buraco. Eu já cheguei a pegar travertino muito esburacado. Aí você vai lá, passa a massa de qualquer jeito e depois você vem no lixo e faz, depois você repara onde que sacar. Algumas vezes você vai ter que usar lixa metálica, vai sacar. Vai arrebentar essa massa e vai soltar. E depois você vem e faz esse tratamento. Agora, quando são poucos,
você primeiro, você lixa, restaura, deixa bonito, e depois faz trabalhos pontuais, tá? Só um detalhe ou outro, tá? Não mais do que isso. Agora que é uma grande coisa, e ao fato de você pôr a fita, é para quê? Para você não melecar tudo em volta do buraco, né? Então você deixa aquela meleca toda e vai ter que lixar do mesmo jeito. Uma coisa legal desses produtos é que eles não têm efeito. Eles vão, primeiro, daí eles vão formar uma geleia, né? Forma um processo de geleia. Quando você está nesse processo que ele já não está mais mole, você pode vir também se ficar algum resíduo e limpar. Eu nunca indico você passar em cima quando ele está fazendo o efeito daquela geleinha, e se você passar em cima ele vai ficar todo furadinho. Então, mas em volta da pedra, onde você acabou tirando o adesivo e deixando uma marquinha, você pode vir com todo cuidado ali e remover e depois fazer uma limpeza. Eu tenho, por exemplo, às vezes eu limpo com xilol, aquele pouquinho de resíduo que ficou ali, não deixa ele secar totalmente, né? Eu dei um pouquinho de xilol, a gente acaba limpando para não precisar lixar. Em alguns casos não dá tão certo assim, a gente tem que acabar lixando da mesma forma, não tem o que fazer às vezes, em alguns casos, né? Mas são dicas, e tem mais uma dica para dar para vocês, que eu comecei, lembrei dessa, né? Depois eu lembro, eu vou dando dicas para vocês ali, né? Acabei esquecendo, por isso que é ruim, né? Se você faz ao vivo é outra coisa, porque você está falando, não tem como você voltar. Mas eu já vou lembrar dessa dica, e eu já volto lá para repetir para vocês. Vamos ver assim, quais as situações, quais coisas que você indica, né, para fazer esse caso. Já falei para vocês que depende, que dá para misturar, né, massas boas com as massas mais baratas, né. Quais os benefícios, né, numa obra da estucagem numa obra? Não tem benefício, não é necessariamente um benefício, é uma recuperação mesmo, né. Você tem que fechar esses buracos, você não pode. Ele não é uma coisa de benefício, não é um benefício, é um trabalho teu. Ele tem um buraco, esse buraco não existia ali e você tem que tampar ele, né? Ele benefício que ele vai ficar muito mais bonito. Talvez se tivesse um benefício, ele ficou muito mais bonito do que com aquele excesso, com aquele cheio desses buracos. Eu já vou achar uma foto para vocês de um piso extremamente buracado, para vocês entenderem do que a gente está falando, tá? Como que é que você faz esse macete aí para você resolver. Vamos ver aqui outra pergunta, né? Tá? Quais as desvantagens de uma esticagem na restauração de piso? Não tem nem vantagens nem desvantagens. Nessas perguntas a gente vê assim que as pessoas têm muita dificuldade de entender. É uma coisa muito simples, as esticagens é um trabalho que você recupera, você reconstrói um pedaço da pedra que deixou de existir. E para você reconstruir esse pedaço da pedra, você tem que usar massas plásticas, massas resinas, né? E você vai lá e vai tampar esse buraco, e você vai dar a entender que voltou a existir a pedra onde ela não existia, né? Tá? A, pergunta aqui, você dá uma garantia no trabalho de secagem realizado? A garantia é a mesma garantia do piso, uma vez que ele esteja restaurado, veja bem, isso é uma coisa de extrema dureza. Então, se você colocou a massa ali, na hora que você lixar, você já vai ver se sai ou não sai. Então, ele não existe uma garantia, né? Ele não é um trabalho à parte, né? Quando as pessoas perguntam assim, o serviço de esticagem. Não existe existe o restaurador, não existe como que a gente poderia usar o nome disso? Um estucagenador, um estucador, uma coisa assim, não existe. Existe o trabalho do restaurador que faz a recuperação desses detalhes. São detalhes do serviço de estucagem, são detalhes do serviço do restaurador, tá? Ele não é um trabalho à parte, não é um profissional à parte. Embora, igual eu diga para vocês, talvez pudesse existir. No caso, como existe o restaurador de papel de parede, poderia existir uma pessoa que vai lá só resolver esses problemas. Mas o problema é que as pessoas não iam querer pagar, tá? Eu poderia oferecer esse trabalho? Poderia. Eu faço tarde, eu faço a recuperação. Mas assim, sempre nós vamos ter que dar uma solução, mas nunca assumir coisas que não são nossas, né? Nunca se colocar numa posição de assumir coisas que as pessoas fazem errado.
A outra coisa também, como disse, não tem tanto a ver com estucagem, que eu gostaria de dar para vocês, é, por exemplo, assim, que as coisas, os acasos acontecem, tá? Já teve caso de cliente, da gente ir e trabalhar lá o dia inteiro, sair da casa, tudo bem, desligar, porque normalmente a nossa luz aqui, lá em Curitiba, é 110 e a nossa máquina é 220. Então a gente tem que ligar no painel. Então eu saí da casa, tudo bem, desliguei o painel, fomos para nossa casa. 2 dias depois a mulher ligou que tinha dado um problema na televisão dela e que ela achava que o motivo era a nossa máquina que a gente ligou lá. Então, se vocês sempre estiverem na defensiva, vocês nunca vão, né? A minha resposta para a mulher foi assim, não, a gente saiu daí, seu filho estava assistindo televisão, né? Ele teria que ter dado um problema. E olha que sorte nossa, né? Porque se eu estivesse dentro da casa, eu não ia ter que falar para ela, que ela ia ter certeza que a televisão estragou porque nós estávamos lá. E, mas graças a Deus foi um dia depois. Então sempre é para vocês verem as coisas bem certinho, para vocês não estarem assumindo aí outro serviço, outra coisa que vocês não teriam nenhuma obrigação de fazer, né? Então, eu vou dar uma repassada aqui na escagem, né? Então, aqui nas perguntas, eu acho que a gente respondeu todas elas, né? A tarará, as vantagens não tem, né? Garantia, né? Acho que o que é o trabalho de estocagem ficou muito bem explicado, né? Esse trabalho, né? Claro que ele é uma tarefa que deve ser feita pelo restaurador. Fazer a estocagem é a mesma forma, exceto porcelanato. Porcelanato eu acho que a cerâmica é muito melhor, só que é um trabalho muito mais caro, né, de se fazer. E normalmente assim, porcelanato, gente, ele não é muito difícil, tá? Você não vai fazer estocagem de porcelanato porque ele é uma pedra fabricada, então ele nunca vai ter buraco nele, com a rara exceção que, por exemplo, a pessoa alugou lá um escritório, tinha porcelanato no chão, ela foi colocar divisória, ela faz um furo. E às vezes a pessoa que loca assume o furo. Então você pode, quando você vai lá, você pode explicar para o seu cliente, no caso aqui do porcelanato, fica assim, ah, mas olha, tem esses furos, existe um produto que se Cure, que custa aí, ou no dinheiro, hoje, nós estamos no dia 2 de janeiro de 2020, ele deve estar em torno de R$ 99. 3 gramas do produto é muito pouco, entendeu? Então, aqui no caso, se é uma pessoa que fez vários furos, eu indico para ela pegar um pedaço de porcelanato e levar para fazer uma cor similar, vai ficar muito mais barato, em vez de você comprar três, né, três bisnaguinhas lá, você pode comprar 50 gramas, né? 50 gramas desse produto e usar a mesma cor, você não vai nem precisar pigmentar. Um problema que cria-se na Ceramicure é que você tem que pigmentar, né? Então ela vem 3, 4 cores que você mistura para dar o tom. Quando você pede para eles fabricarem da cor que você quer, é muito mais fácil. Então, a estocagem, então eu vou responder uma terceira pergunta, uma 11ª pergunta aqui que não tinha. Não existe, tá? Estocagem em porcelanato. Estocagem em porcelanato, tá? É somente quando alguém derruba alguma coisa, cria um furo em cerâmica, em azulejo, que criou um furo ali, e esse furo não existia e passou a existir. Aí você vai usar esse produto específico da cerâmica. Às vezes, quando o furo é muito profundo, o que eu faço? Eu pego uma massa qualquer, plástica, tampo aquele furo e deixo só a base de cima para usar bem pouquinho, tá? Para você colocar bem pouquinho mesmo, para você só dar aquele acabamento. Como eu falei, essas massas de acrílico da cerâmica são muito fáceis e elas ancoram, né? Porque elas ancoram no dente, é o mesmo produto de fazer uma restauração no dente. Então é uma coisa bem fácil mesmo de se restaurar. Então a sacadinha ali seria colocar, né? Mais tampar com qualquer outra massa, uma massa mais barata, e depois só fazer esses acabamentos, né? Então, porcelanato não existe caixa, existe reparos de furos que não deveriam ter sido feitos, ou às vezes uma chave, alguma coisa que cai ali que não deveria ter caído. Existe caixa em granito e em mármore, tá? Ficou muito bem explicadinho, né? Tá?
Então, os produtos eu já falei, os benefícios da eficácia, não tem benefícios e não tem desvantagens, é uma obrigação nossa de fazer, né? E não se dá garantia, porque pode estourar em outro lado, sair em outro lado, quando os produtos, esses travestinos, eles têm muita facilidade de se abrir buraco, então você não pode dar uma garantia, né? Entendeu? E ela é sim resistente, mas não resistente a intempéries, né? A chuva pode acabar realmente causando um grande problema, né? Nas nossas eficácias e qualquer tipo de restauração ou qualquer tipo de trabalho feito internamente. Espero que você tenha gostado dessa nossa aula sobre eficácia e até a nossa próxima aula.